que é a música para você? O que ela representa? O que ela é para você? Assim, primeira coisa que vem na cabeça. Caraca, já chegar chutando a porta, É né? O que é isso. música? Ah, pra mim? É. Cara, pra mim é minha vida, assim, se eu pensar num jeito mais direto de dizer o que é. Porque eu vivo isso desde sempre, o fazer musical, viver de uma família musical é uma coisa muito natural pra mim de lidar, assim, no sentido de, tipo, o que aquilo representa pra mim, representa também o amor, o afeto, as relações humanas, é, a arte de fazer música é uma combinação interessante de você estudar a ciência dos sons e a arte que deriva da ação humana por sobre esses sons. E aí tem milhões de variáveis, claro. E, enfim, vindo de uma família musical e vivendo isso desde sempre, eu acho que pra mim é isso, cara. A música é minha vida, assim, de um jeito muito pleno, em vários sentidos. Vários sentidos. Não só porque eu trabalho com isso e vivo disso, né, no sentido profissional, mas porque é muito mais do que isso. É tipo, é meu ofício, né? Eu sinto que é Sim. tipo, é o meu fazer, é o mote da minha vida nesse sentido, sabe? Não sei. Faz parte de você, praticamente, né? Com certeza, com certeza. Você tocou num ponto aqui que você falou que você veio de uma família de músicos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é importante. Eu lembro que um dia eu estava falando com o meu tio, né? Que quando a gente estava trabalhando no seu projeto, eu comentei, pô, tô trabalhando no projeto do Michel Nierenberg, um grande saxofonista e tudo mais. E aí ele falou assim, eu conheço o avô dele. Uhum, O avô dele era uhum. um músico muito famoso e tal, na comunidade, todo mundo Sim, conhecia ele. Acho que você é. podia falar um pouco O da sua Jacques, família. meu avô, assim. Era o Jacques e o Henrique Nirenberg, meu avô e meu tio-avô. Ahn, que são, né, uma geração, duas gerações acima. Eles eram Eles eram imigrantes, na verdade, eles nasceram na Polônia e eu, curiosamente, fui saber disso sobre o meu avô, porque o meu tio-avô era mais velho, então eu não o conheci em vida. Uhum. Ele morreu quando eu tinha 1 ano, o Henrique. Mas o Jacques, meu avô, ele foi meu primeiro professor de música, assim. Eu estudei violino quando era criança e a gente ia na casa dele, a gente morava no mesmo prédio. Meu avô era uma pessoa muito querida. Ele era muito querido, as pessoas gostavam muito dele. E ele foi um músico muito importante, assim, que ele era violinista, ele tinha um quarteto brasileiro do FRJ, que era o quarteto de cordas, com meu tio-avô, o Henrique, e, enfim, passou por algumas formações, depois o meu pai e meu tio tocaram nesse quarteto, meu pai Ivan e meu tio Nelson. Então, assim, tem uma coisa da família muito forte, né? E o meu avô, talvez, nisso que eu tô falando, ele foi meu primeiro professor, e ele era uma pessoa muito reservada em alguns assuntos, né, sensíveis assim à geração dele. Então, essa coisa dele não ter nascido no Brasil e talvez por receio não querer falar isso desse jeito abertamente, mostra um pouco como é que era uma realidade, uma vida Sim. antes da nossa realidade aqui, né? Você falou do desenvolvimento que é o podcast perante o rádio. Talvez se a gente pensasse assim, geracionalmente nas pessoas, né? O meu avô e eu, a gente ambos somos músicos, ambos vivemos de música. Meu avô já faleceu, mas nesse sentido. E a diferença que ele tinha vendo as coisas na época dele para o que a gente tem hoje, muito se deu essa tranquilidade que a gente tem hoje pensando assim, porque esses problemas que o meu avô enfrentou no passado e a geração dele trouxeram esse conforto para a gente viver dessa maneira e fazer música dessa maneira hoje. Sim. Então, E enfim. seu Mas você avô fala em veio. termos gerais, tipo os músicos do passado, claramente, mas em termos Eu familiares. tô falando do meu avô, Mais assim. Tá falando que da família o seu mesmo, avô veio da Sim. Polônia fugindo da guerra, né? Da Segunda Antes, né? Guerra. Ele veio Veio antes, né? antes. Veio antes. Eles vieram antes, a família dele. Eu não sei exatamente quando, acho que foi nos anos 30, mas. O meu bisavô também é Ah, polonês também, né? Sim, E ele sim. também veio antes pra cá. meu avô Um também. pouco antes. Pois é. Normal. O chefe dele imaginou que poderia. Tava começando a esquentar, né? Aham. Na época, e ele imaginou que Acho que é uma poderia dar. maneira Ah, eufemista de dizer as coisas. Não, Começou a ficar ruim, né? começou a ficar ruim a situação na Polônia para os judeus e tal, e aí ele falou pro meu tio, falou, eu acho que eu consigo uma transferência para você pro Brasil. Aí ele foi pro Brasil, trabalhou 1 ano no Brasil, conseguiu pagar a passagem da minha avó e da minha bisavó, e a irmã da minha avó, né? Eles vieram pro Brasil. Uhum. Tanto que o passaporte da minha avó, polonês, que nem vale mais,
né? Porque ela ela se nacionalizou. Aham. Era a foto das três, da minha bisavó e das duas Pode irmãs, crer. assim. Que loucura, Muito sério? doido. Um passaporte só, né? Maneiro. Muito doido, né? Caraca, Pô, uma maneiro. foto com 3 pessoas. 3 pessoas. Que né? loucura. Mas é isso, é muito... É muito louco, né? É um medo que eu sinto que era um medo de toda essa galera que veio nessa geração, essa parada de não ser nativo. Porque a qualquer momento você podia ser deportado, teoricamente, né? Sim. Se você não tem um passaporte, Exatamente. Não, Era- tipo, insegurança. era uma realidade. Sim. Sim. Isso era uma coisa que eu acho que seu avô tinha também e que eu via dos meus avós, que a primeira coisa que ela queria, nunca quis voltar na Polônia, por exemplo, minha avó nunca mais quis voltar na Polônia. E ela a primeira coisa que ela queria, ela sou brasileira, tipo, não queria meio que cortar as ligações, sabe? Uhum. É complicado. Os meus avós tinham essa sensação também, eu acho. É De, tipo, natural, né? Sim, você fala medo, né? Tá? sim. Exatamente. Enfim, mas voltando para a coisa da música, ele foi meu primeiro professor de música. Então, Sim. a coisa musical que você está perguntando, ela surgiu acho que a partir daí, né? Essa primeiro contato de estudar música, de ter uma aula e tentar... Sim. E isso é interessante, né? Porque, tipo, você nascer numa família musical, a chance de tu sair músico, se você gosta de música, né? Eu diria que são grandes, porque você tá lá desde pequenininho, né? Uhum. Aprendendo, Teve vendo. muito estímulo, né? Por osmose, até lá vendo as coisas acontecendo, muito estímulo, muitas coisas. Sim. E você começou estudando violino? Foi seu primeiro instrumento? Foi assim? violino e um tecladinho que eu ganhei quando era criança. Ele pequenininho. É. E como é que foi? Quando é que você virou e falou, cara, primeiro, quando você foi apresentado ao saxofone e quando você virou e falou, esse é meu instrumento, é isso que eu quero fazer, eu quero, meu irmão, ser mestre disso e quero que... Tipo assim, porque quando você é instrumentista que nem você, eu sinto que o instrumento é quase uma extensão do seu corpo, sabe? Eu via isso muito com o Roginho com a guitarra. Tipo, cara, o Roginho Pode parecia que... Sim, a guitarra... Tipo, a guitarra, você não via o Roginho sem a guitarra. Seu caso é mais complicado que um saxofone não é um instrumento fácil de você levar. Mas... sim. Pode ser. Mas você entende? Michel tá o Quando tempo você... inteiro com quando você virou e falou, tipo, cara, é isso, eu quero esse É mais instrumento. fácil que a guitarra, inclusive, porque a guitarra você tem um amplificador pra ligar e tal. É verdade, Isso isso é um verdade. bom ponto. Aí o saxofone ele só tira ali e começa a fazer o som, não precisa nem de microfone, o Isso caralho. é verdade. Aí, ó. Dependendo, óbvio, tô falando. Sim, não, faz sentido. Mas, cara, peraí, mas qual foi A pergunta é com que Agora você idade, deu uma saída aqui. você começou a tocar saxofone Qual foi essa e como mudança? você virou e falou, isso é meu instrumento, eu quero ser grande nisso. Cara, isso ser meu instrumento foi um pouco mais velho, assim. Foi quando eu decidi ser músico profissional. Teve um momento ali na minha vida que eu decidi, tipo, vou ser profissional desse ofício, vou trabalhar com música. Mas o saxofone entrou na minha vida antes, quando eu era moleque, assim. Eu tinha uns 13 para 14 anos. Foi uma época, assim, pós-bar mitzvah. E aí eu me lembro que eu pedi um saxofone de presente. E eu não sei por quê. Você vai ter que perguntar pra minha mãe, sei lá, pra ela responder isso melhor. Mas eu não me lembro porque eu acho que eu gostava do som, sei lá, eu gostava de alguma coisa. E aí eu ganhei um saxofone da minha família, quando eu tinha essa idade, 13 para 14. E aí com 14 anos eu comecei a estudar com a Daniela Spielmann, saxofonista maravilhosa, excelente. Vou até olhar pra câmera. Daniela Spielmann, procurem saber.